Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, onde estaremos lendo a partir do versículo de número 16. E diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor, por mais um ano e por mais um dia, traz à nossa memória o sacrifício do Teu amado Filho. Que possamos, como bons cristãos, não nos lembrar somente nessa data de Páscoa, mas que possamos, por todos os dias, nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez, Pai, em nossas vidas, através do Teu amado Filho, Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade. Nós somos gratos pelo maravilhoso momento ao qual o Senhor nos deu a oportunidade de desfrutar. E nós pedimos neste exato momento que o Teu Espírito Santo venha abrir os nossos ouvidos, venha quebrantar os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha tirar de nós toda rebelião. Porque nós sabemos, Pai, que nós, com os nossos corações endurecidos, a nossa natureza, Pai, rebela contra o Senhor. Nós também sabemos que o Teu Espírito Santo é poderoso o suficiente para quebrantar os nossos corações, tirar o nosso coração endurecido e nos dar um coração novo, capaz de ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra e viver a Tua palavra. Nós te pedimos também que somente a Tua palavra seja pregada, Pai. Que somente o Teu Evangelho seja pregado nesta noite, porque somente o Teu Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E é por isso que nós te oramos, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Este texto de Romanos é um dos textos mais importantes da história do cristianismo. John Stott ele vai dizer, ele vai um pouco mais além, diz que não existem dois versículos juntos que tenham mais importância do que esses dois versículos. Na história do cristianismo, não existiu versículo mais importante do que esses dois. Porque nós estamos lidando com os versículos que Martinho Lutero leu e que desencadearam um movimento de retorno às Escrituras em um mundo onde a Escritura havia sido esquecida. Esses versículos são importantíssimos para o protestantismo. E se nós os consideramos reformados, protestantes, precisamos compreender o que esses versículos realmente significam. A carta aos Romanos também é uma carta muito importante para a história da igreja. Um certo homem, ao ouvir crianças brincando próximo a ele, este homem, filósofo, dotado de um grande conhecimento em filosofia, ouve essas crianças gritando: pega e lê. Ele então coloca a mão em sua bolsa e tira de lá um manuscrito da carta aos Romanos. Ao tirar este manuscrito, ele lê, e ele vai declarar que o Senhor quebrou toda a cegueira, rompeu a surdez e cativou o seu coração,
Este homem hoje é considerado santo pelos católicos, mas este homem foi de enorme importância para o cristianismo, porque da fonte deste homem, Agostinho de Hipona, beberam Martinho Lutero e João Calvino posteriormente. Como já dito, agora na Idade Média, um monge muito afligido por causa das doutrinas do catolicismo romano, ele se via em uma visão onde um Deus trazia uma justiça tão perversa que ele não conseguia ver amor no Evangelho. Ele vai declarar que ele não conseguia ver em Deus nada que o cativasse. E então, ao ler esses 2 versículos, ele consegue ter novamente amor às Escrituras. E ele então traz o que hoje nós conhecemos como Reforma Protestante. Este homem foi Martinho Lutero. Posteriormente, mais de 200 anos depois, um missionário voltando da América, ele declara: Senhor, fui aos nativos ganhá-los para ti, mas quem me ganhará? Este homem teve um enorme problema na América e após voltar, ele então escuta um sermão em Romanos. E ele diz que o seu coração, naquele exato momento, ele se aqueceu. Este homem foi John Wesley. A carta aos Romanos é uma carta muito valiosa para o cristianismo. É uma carta que cativou corações por sua maravilhosa mensagem. E estes 2 versículos em específico, eles vão resumir tudo o que a carta aos Romanos quer nos trazer. Bem, vamos ler mais uma vez. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Para compreendermos melhor essa carta, ela foi escrita muito provavelmente na primavera do ano de 57 depois de Cristo. Muitos estudiosos vão dizer que é naquele período de Atos, no capítulo 20, versículos 2 ao 3, onde vai declarar que Paulo passou cerca de 3 meses em Grécia, lá na região da Grécia. Mais especificamente, vão dizer que Paulo escreveu enquanto ele estava em Acaia. Então, Paulo, ele escreve essa carta, e para aqueles que leram o relato de Atos dos Apóstolos, nós sabemos que neste momento Paulo ainda não tinha ido se encontrar com a igreja de Roma. O que significa que Paulo está escrevendo a uma igreja a qual ele ainda não foi visitar pessoalmente. Os católicos romanos, eles dirão que Paulo foi quem fundou a igreja de Roma. Paulo e Pedro fundaram a igreja de Roma. Eles vão se basear em uma carta escrita de provavelmente no final do 1º século, de Clemente. E nessa carta, Clemente ele vai dizer o que? Olha, Roma, a capital do império, aqui o local onde o cristianismo se reúne, foi fundada a igreja aqui por Paulo e Pedro. Clemente vai dizer que os 2 juntos fundaram. Mas o ponto é que Paulo aqui, ele vai declarar explicitamente que ainda não teve a oportunidade de encontrar essa igreja. Igreja essa que ele vai dizer também nos primeiros versículos que tem a bandeira do Evangelho conhecida por todo o mundo. O Evangelho em Roma, a igreja em Roma já era conhecida por todo o mundo, segundo Paulo. E Paulo, então, ele vai declarar aqui no 1º capítulo, nos primeiros versículos, que ele ainda não foi visitar essa igreja. Nós veremos isso
no versículo 8, primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Aqui Paulo está declarando que ele, embora ainda não tenha visto essa igreja pessoalmente, ele tem um desejo enorme de visitar essa igreja, de ir ter com eles. Ele também vai mostrar aqui dizendo que ele deseja estar lá para que dons sejam repartidos. Isso significa que Pedro também não esteve lá. O que ele está querendo dizer aqui é que ele quer ter com eles como um apóstolo. E esta passagem nos mostra que não foi nenhum apóstolo lá, como alguns vão afirmar que apóstolos fundaram a igreja de Roma. Como a igreja de Roma foi fundada então? Muito provavelmente por itinerantes, por pessoas que, ouvindo o Evangelho, eram cativadas pelo Evangelho e iam por todo o mundo pregando o Evangelho. Por essas pessoas simples, talvez comerciantes, talvez pessoas sem nenhum conhecimento, mas que, cativadas pelo Evangelho, foram até a capital do Império Romano, foram até a cidade mais poderosa, foram até a cidade de maior nome daquela época, e então pregaram o Evangelho ali. E Paulo, então, ele vai dizer que deseja muito ir ter com eles. Observem o que ele vai nos declarar a partir do versículo 13. Porque não quero que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho. Precisamos entender que Paulo ainda não tinha ido visitar essa igreja. Então agora ele vai fazer 3 declarações. Sou devedor de vocês quanto ao Evangelho. Ele vai declarar que ele era um devedor. Isso significa o quê? Que ele compreendia a grandiosidade do Evangelho. Ele compreendia para o que ele foi chamado. E então, ele não podia renunciar essa maravilhosa missão a qual ele foi incumbido. Assim como Deus o chamou para pregar a todos os gentios, e assim como ele era devedor então daqueles gentios, ele era devedor também de Roma. Ele vai declarar que ele não era somente devedor daquelas cidades a qual ele já tinha pregado, que comparadas com Roma, eram como pequenos bairros. Ele vai dizer que eu sou devedor tanto dos gregos como a bárbaros, tanto de sábios como ignorantes. Ele vai um pouco mais além, diz que não somente é devedor, mas ele está pronto para anunciar o Evangelho. Ele não somente compreende a necessidade e o seu chamamento, como ele está pronto para cumprir. E então pode surgir na mente de muitos, como surgia na mente de alguns cristãos, ele ir logo a Roma pregar, ele ir logo à capital do império, logo Paulo pregando um evangelho de um judeu que foi crucificado. Paulo então vai declarar: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho.
A figura de linguagem que Paulo está utilizando aqui, entrando agora no texto, é chamada de litotes. O que significa isso? É um nome bem estranho. O português é cheio dos nomes esquisitos. Eu tive uma luta enorme para saber como pronunciar. Talvez eu esteja um pouco errado na pronúncia, mas litotes. O que é litotes? Embora alguns aqui não saibam o significado, acredito eu que todos já utilizaram dessa figura de linguagem uma vez ou outra. Quando eu digo o seguinte: eu não estou com fome, ao invés de eu dizer eu estou cheio, isso é litotes. É quando eu busco afirmar uma ideia através da negação do contrário. Então é eu falar, eu não estou bravo, ao invés de eu falar, eu estou calmo. Ou eu dizer o seguinte: olha, eu não estou com vontade de dormir. Chega de um dia cansado do trabalho e você fala, eu não estou com vontade de dormir ainda. Embora você possa simplesmente dizer que eu não estou cansado. Pelo contrário, eu estou totalmente cheio de energias ainda. Estou ainda cheio de energias. Então é quando você quer afirmar algo com base na negação do contrário. E o que Paulo está dizendo aqui é: eu me orgulho do Evangelho. Eu tenho orgulho no Evangelho. É isso que ele está querendo dizer. É isso que Paulo está querendo declarar neste momento. Eu tenho um enorme prazer no Evangelho. Eu tenho orgulho naquilo que eu prego. Eu tenho orgulho na mensagem de Deus. Aqui, algumas Bíblias podem estar assim: pois não me envergonho do Evangelho. Algumas Bíblias vão colocar aqui: eu não me envergonho do Evangelho de Deus. Embora nós compreendamos que isso não faça parte do texto, isto ainda assim não tira em nada a autoria do Evangelho. No versículo 1, Paulo ele vai dizer que ele é separado para o Evangelho de Deus. E no versículo 9 ele diz: porque Deus é quem sirva em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Nós vemos aqui que Paulo ele não se orgulha de uma mensagem qualquer, mas do Evangelho do próprio Deus. Ele vai declarar o que é esse Evangelho. Essa pode ser a pergunta de muitos: o que é esse Evangelho? E por que Paulo não se envergonha dele? Ou melhor, por que Paulo se envergonharia deste Evangelho? É a pergunta que muitos podem fazer. Por que Paulo está dizendo eu não me envergonho? Por acaso o Evangelho tem algum motivo para que ele seja visto como uma vergonha? E a resposta é que no Império Romano, na cidade de Roma, o Evangelho era tido por muitos como uma vergonha. Existem 3 motivos que faziam com que muitas pessoas se envergonhassem do Evangelho. O primeiro motivo é que o Evangelho ele fala de um judeu que foi crucificado. A capital do Império Romano tinha aproximadamente 6 milhões de escravos. E grande maioria eram pessoas de outros povos. Muitos judeus naquela época eram escravos. E a cruz era a pior pena de morte que existia naqueles dias. Se nós pegarmos aqui, qual é a pior pena de morte? A cadeira elétrica. A cruz era equivalente à cadeira elétrica nos dias de hoje. Para vocês compreenderem. A crucificação era uma pena de morte que era dada somente àqueles que eram considerados os piores criminosos, inimigos do Império Romano, inimigos do imperador. Eles eram vistos como escória, como lixo, como nada. E o Evangelho proclamava um judeu que foi crucificado
E este judeu trazia salvação para todos os povos. O segundo motivo é que os sábios do mundo, eles detestavam o Evangelho. Nós vemos isso quando Paulo ele vai pregar na cidade de Atenas. Quando Paulo ele prega na cidade de Atenas, nós percebemos que muitos dos atenienses, daqueles que eram considerados naquela época como sábios, como os filósofos, como as pessoas dotadas da maior sabedoria da época, eles começam a zombar do Evangelho. Eles começam a zombar de Paulo e da mensagem que Paulo trazia. O próprio apóstolo Paulo ele vai declarar que o Evangelho ele é loucura, que Deus ele pega a sabedoria dos sábios do mundo e transforma em nada, transforma em loucura. O próprio apóstolo Paulo ele vai declarar em 1 Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, como ele vai declarar em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Então, o Evangelho ele era visto como vergonha porque um judeu crucificado eram basicamente duas coisas que eram vistas como loucura para aquele mundo. Segundo, porque os sábios odiavam o Evangelho. E terceiro, por causa das dificuldades que o Evangelho trazia. O próprio apóstolo Paulo precisa encorajar Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 ao 8, dizendo: olha, Deus não nos deu espírito de covardia, pedindo para que Timóteo mantenha-se firme, não se envergonhando do Evangelho e nem do cárcere de Paulo. As dificuldades de Paulo eram vistas por muitos como motivos para também se envergonhar do Evangelho. E aqui nós conseguimos, desde já, tirar a primeira aplicação. O que nos tem feito envergonhar do Evangelho? Naquela época onde a cruz era vista como loucura para muitos, como a mensagem da cruz vista como algo totalmente antiquado, os anos mudam, mas a vergonha da cruz que o mundo e que muitos têm não muda. A cruz ela não é vista como suficiente para muitas pessoas. A cruz de Cristo ainda é vista por muitos como motivo de vergonha. Então eu preciso da cruz e do Camaro que a Lotofácil está sorteando. Eu preciso não somente da cruz, eu preciso também daquela casa de 2 andares, daquela casa, daqueles panfletos, vendo casa em Guarapari. A pessoa fala: eu preciso dessa casa em Guarapari. O Evangelho para muitos é visto como vergonha, então eles diluem o Evangelho. Para eles não basta somente a cruz. O Evangelho hoje tem sido trocado. A cruz não é pregada. O que é pregado é exatamente o contrário. O que é pregado é um Evangelho que tira a cruz e coloca aquilo que é visto como glorioso para o mundo. As riquezas. Um Evangelho que tenta se moldar à sabedoria do mundo, vulgo coaching. Um Evangelho que diz que você não passará por sofrimentos. Falsos evangelhos. E muitos sentem vergonha da cruz de Cristo em sua forma bíblica e tentam transformá-la em um ovo de Páscoa. Tentam transformá-la em algo mais doce para o mundo, em algo que o mundo possa digerir e fale: que gostoso! Como o ovo de Páscoa que muitos comeram no dia de hoje. Infelizmente, não conseguem digerir a cruz de Cristo
o Evangelho puro, o Evangelho simples. Paulo, entretanto, ele vai dizer: não me envergonho do Evangelho. Eu sinto orgulho nisso que para muitos é motivo de vergonha. Eu sinto orgulho no Cristo que morreu na pior pena de morte. Eu sinto orgulho no Cristo que era um simples carpinteiro, um simples judeu. Eu sinto orgulho no Cristo que sofreu. Eu sinto orgulho no Cristo que ignorou a sabedoria do mundo e transformou-a em loucura. Eu sinto orgulho nessas coisas. Eu sinto orgulho no Evangelho. E a pergunta que surge agora é: por que você se orgulha do Evangelho? Essa é a pergunta que é feita todas as vezes que nós proclamamos ao mundo a mensagem de Cristo. Muitos podem perguntar para mim e para você: por que você se orgulha? E a resposta de muitos é: olha, porque quando eu estava no mundo, meu Deus, eu matava e eu roubava, e eu estava até conversando com o Romulo esses dias. A pessoa vai lá e fala 1 hora, parece que a pessoa sente prazer naquilo que ele fazia antes de conhecer a Cristo. E ele vai lá e no final fala: eu não me envergonho do Evangelho porque hoje eu sou uma pessoa melhor. Porque hoje eu não fumo mais. Porque hoje eu não roubo mais. Porque hoje eu só tenho uma mulher. Antes eram dezenas. Hoje é só uma. Eu sou uma pessoa melhor e por isso eu não me envergonho do Evangelho. E para ser sincero, nós deveríamos aprender com Paulo que realmente é o motivo para não nos envergonharmos do Evangelho. Porque, embora isso sirva como um bom testemunho para as pessoas, se nós declaramos essa resposta ao dizermos: eu não me envergonho do Evangelho, dizer: olha, hoje eu sou uma pessoa melhor, hoje eu sou mais feliz comigo mesmo. Muitos podem chegar para você e dizer: tá, mas o que diferencia esse teu Evangelho daquelas palestras de homem alfa que eu vejo na internet, que todo mundo sai chorando e falando que depois que ele ouviu a palestra de coaching, a vida dele virou a mesma coisa que a sua? Muitos podem chegar para você, ao você declarar estes motivos tão triviais, e eles podem perguntar: o que diferencia então o Evangelho daquilo que muda muitas pessoas aí? O que diferencia o Evangelho de um psicólogo? O que diferencia o Evangelho de um doutor? De um cirurgião? O que diferencia o seu motivo para não se envergonhar do Evangelho do motivo pelo qual uma pessoa ela se sente super feliz depois de ter ido em uma terapia? O que diferencia? Será que isso é realmente o verdadeiro motivo para se orgulhar do Evangelho? Paulo ele vai nos mostrar, ainda no mesmo versículo, declarando: por que eu não me envergonho do Evangelho? Por que eu me orgulho? Por que eu tenho orgulho no Evangelho de Deus? Ele vai declarar: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo ele poderia dizer que ele era o pior dos judeus e agora ele não mata mais os cristãos. Ele poderia dizer que ele era uma pessoa totalmente soberba, que ele tinha soberba na lei, que ele se considerava superior aos outros na lei. Mas ele vai dizer o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui nós aprendemos que se o motivo pelo qual você se orgulha no Evangelho não é a própria glória de Deus revelada no Evangelho, se o motivo pelo qual você se orgulha no Evangelho não aponta para a glória de Deus em Cristo Jesus, você ainda não compreendeu o que é o Evangelho de fato. O Evangelho ele não diz sobre nós, ele não fala sobre eu e você. Ele vai falar sobre um Deus que se revela dos céus e que, através de seu amado Filho, ele revela o seu poder.
em meio à fraqueza de pecadores. Ele não é aquele que vem aos pecadores fortes, aqueles que já são fortes, aqueles que não precisam de salvação e dá uma mão. Mas Ele é aquele que revela o seu poder onde não existia poder algum para a salvação. Ele é aquele que traz poder para a salvação, onde ninguém tinha poder para se salvar. É esse o motivo que faz Paulo se orgulhar do Evangelho de Cristo. É porque ele aponta somente para Cristo Jesus. É porque ele revela a sua fraqueza e o poder de Deus. É por isso que Paulo se orgulha tanto. É por isso que Paulo declara: eu não me envergonho. Ele vai continuar dizendo que é o poder de Deus para a salvação. Primeiramente, é o poder de Deus. O que significa Paulo dizer que é o poder de Deus? Primeiramente, que o poder de Deus não é aquilo que o Evangelho prega. O Evangelho ele não prega sobre o poder de Deus como se a mensagem do Evangelho fosse: olha, Deus ele demonstrou o seu poder na cruz e agora, com este poder evidente, você pode escolher se quer aceitá-lo ou não. Você pode dar o seu passo de fé. O Evangelho, o poder de Deus não é a mensagem do Evangelho. O que Paulo está querendo dizer é que o Evangelho é o poder de Deus. Que o Evangelho, ele é onipotente, tal como o poder de Deus é onipotente. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que quando o verdadeiro Evangelho é pregado, não importa qual seja a barreira, não importa qual seja o impedimento, não há nada que o Evangelho, através da pregação do Evangelho, não há nada que Deus não consiga vencer. É isso que Paulo está declarando. O poder de Deus, quem que é o sujeito aqui? Quem que é o poder de Deus? É o próprio Evangelho. E é por isso que ele não se envergonha do Evangelho. Ele está declarando que ele vai a Roma e ele vai pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Ele declara isso em uma época onde Roma era literalmente sinônimo de poder. Roma era visto por muitos como a capital mais poderosa. O Império Romano dominava o mundo. A palavra poder, se você perguntasse para um romano naquela época o que significa poder, ele ia te responder Roma. Porque Roma domina todo mundo, Roma anseia por poder, e para eles o imperador era o próprio poder, era a personificação do poder. O Império Romano era a personificação do poder. Paulo então vai dizer o seguinte: o Evangelho é o poder de Deus. E aqui ele está nos mostrando por que ele não sente vergonha ao pregar o Evangelho aos romanos. Porque ele não sente vergonha ao pregar o Evangelho a todos. Porque comparado com o poder do Evangelho, com o poder de um Deus onipotente, Roma era como uma simples fagulha, se comparada com um vulcão em erupção. Roma era como uma simples gota colocada em comparação com o oceano. Roma era como um simples ponto em quilômetros e quilômetros de um chão liso e sem imperfeição alguma. Roma, o poder de Roma, o poder do Império Romano, o poder do mundo, seja qual for o poder, não era nada se comparado ao Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que Paulo ele diz: eu não me envergonho, porque é um poder onipotente, o poder do próprio Deus. O Evangelho é o poder do próprio Deus. No Evangelho, aqueles que se rebelam, eles não conseguem resistir.
Aqueles a quem o Espírito Santo revela o Evangelho, não há pecado, não há rebelião, não há nada que possa resistir a este poder. É isso que significa, é isso que Paulo ele quer dizer quando ele declara que o Evangelho é o poder de Deus. A segunda coisa que Paulo quer dizer quando ele declara que o Evangelho é o poder de Deus é que não existe nada no Evangelho que dependa de alguma coisa ou alguém senão o próprio Deus. Ele está querendo dizer que na mensagem, na proclamação do Evangelho, não existe nenhum outro fator que faça com que o Evangelho alcance a sua eficácia. O Evangelho ele não é eficaz porque é o poder de Deus, e o David está pregando aqui. Não é eficaz porque é o poder de Deus, mas o Rômulo está aqui na frente. Ou ele não é mais eficaz porque é o poder de Deus e tem alguém aqui rodando no manto falando em línguas. Não. O Evangelho, ele nunca terá nada que aumente a sua eficácia. Ele não precisa de nada que aumente a sua eficácia, porque o Evangelho por si só, ele já é o poder de Deus para a salvação. E então vem a segunda parte da oração, para a salvação. O que ele quer dizer é que o Evangelho, ele é um poder, mas não um poder qualquer. A palavra poder, ela vem do grego dinamis, ou dunamis, como alguns vão traduzir. E isso nos remete a uma palavra muito famosa que é dinamite. E aí alguns pregadores, eles toda vez que vão ouvir do poder de Deus, eles vão falar que o poder de Deus é como uma dinamite destruidora, que rompe as barreiras. É uma mensagem linda, mas Paulo ele está trilhando um caminho totalmente contrário. Primeiro que traduzir o poder, a palavra, como referindo-se a dinamite é totalmente errôneo. E segundo que Paulo ele está querendo mostrar exatamente o contrário daquilo que os gregos, que os romanos tinham como poder. O que era o poder de Roma? O poder de Roma, sim, era comparado com uma dinamite. Eles iam até os povos, dominavam os povos, eles tinham um poder de destruição. Eles deixavam rastros de destruição por onde passavam. Mas Paulo ele vai dizer que o Evangelho, além de ter um poder maior do que o de Roma, porque era um poder de Deus, um poder onipotente, ele ainda vai declarar que não era um poder para destruição. Não era como uma dinamite que deixava um rastro de destruição e de sua fúria, mas era um Evangelho que trazia poder para a salvação. Enquanto o Império Romano trazia poder para a morte, o Evangelho trazia pessoas da morte para a vida. Enquanto os poderes do mundo, enquanto a dinamite, ela deixa um rastro de destruição, o Evangelho é um Deus que pega aquilo que está destruído e reconstrói. É aquele que faz como se fizesse do nada, porque ele faz e ele constrói as coisas do nada. É um Deus que constrói as coisas. É um Deus que traz as coisas à vida. É um Deus que, daquele nada que foi gerado pela destruição do pecado, naquele nada, naquele ex-nihilo, então ele cria a partir do nada. É esse o poder do Evangelho. O poder do Evangelho, ele não pode ser comparado a uma dinamite. Porque aonde os destroços da dinamite foram deixados, aonde os destroços da destruição do poder do pecado foram deixados, o Evangelho ele é poderoso para reconstruir, para trazer de volta a vida. E ele ainda vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele primeiro mostra que o Evangelho é o poder de Deus. Se comparado com o poder de Roma, o Evangelho era onipotente. É o poder de Deus para a salvação. Se comparado com o poder destruidor de Roma, o Evangelho, ele trazia salvação e não perdição. Ele trazia vida e não morte. E agora, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
O anseio do Império Romano era que algum dia todo o mundo conhecido fosse dominado por ele. Esse era o anseio de todas as grandes nações. O anseio das grandes nações é o que? É ter o mundo em suas mãos. É ter todas as pessoas em suas mãos. Paulo então vem e declara que o Evangelho já tem todo o mundo em suas mãos. O Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Aqui nós vemos que a abrangência do Evangelho, ele ia além das fronteiras do pequeno poder do Império Romano. Se Roma era enorme, se o alcance de Roma era enorme, o alcance do Evangelho era infinitamente maior. E por que se envergonhar desse Evangelho? Agora nós compreendemos por que se envergonhar de um Evangelho que é maior do que o poder daqueles que veem o Evangelho como uma vergonha. Aqueles que fazem chacota, aqueles poderes que muitas vezes se levantam contra o Evangelho, eles não são nada ante ao poder do Evangelho. Por que se envergonhar? Ele vai dizer ainda que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui ele mostra que o alcance é muito maior. A palavra grego aqui, ela literalmente vai abranger não somente aqueles que eram gregos, literalmente, como abrange também os bárbaros, abrange todos aqueles que não eram judeus. Paulo ele está trazendo uma linguagem bem judaica agora. Ele está basicamente conversando com uma linguagem judaica. Para os judeus eram os judeus e o resto. Tem os judeus, nós somos os judeus, e tem a rapa, tem o restante ali. Todo o restante, o brasileiro, o africano, o estadunidense, eu não sei se é assim que fala, o canadense, aquele que mora, seja em qual for a parte. Tem o judeu e tem o restante. Tem o judeu e tem os outros. Paulo, então, quando ele declara que é a salvação primeiro do judeu e também do grego, o que ele está querendo dizer é o quê? É que o Evangelho, ele não abrange somente os judeus. E no capítulo 3 a gente começa a entender isso um pouco melhor. Na verdade, no capítulo 2, por que Paulo ele diz que não é somente para o judeu. Ele então vai dizer, é também de todos os outros povos. É importante nós entendermos também o que significa a expressão primeiro do judeu e também do grego. O que ele está querendo dizer aqui não é que os judeus eles têm uma preferência na fila, que eles vão furar a fila. O que ele está querendo dizer é que o Evangelho ele foi revelado, e a revelação do Evangelho ela é trazida primeiramente aos judeus no Antigo Testamento e também no ministério de Cristo. E agora ele é revelado através do Pentecostes, aquele evento que nós vemos em Atos 2. Ele passa a ser revelado agora a todos os povos. Nós vemos um evangelho que primeiramente tinha um povo, mas que neste povo todas as nações seriam benditas, seriam abençoadas através de Cristo Jesus, do judeu, daquele que era judeu, que pregou aos judeus e que trouxe o seu ministério primeiramente aos judeus, para que na rejeição dos judeus ele fosse crucificado, ao terceiro dia ressuscitasse e agora ele trouxesse através de seu sangue salvação para todo aquele que crê, seja judeu, seja gentil. É um evangelho que traz salvação para nós que estamos aqui, que nos vemos muitas vezes como mais santos do que aqueles que estão lá fora. Nós que estamos aqui e não pecamos tanto como aqueles que estão lá fora. Essa pode muitas vezes ser o pensamento de muitos.
eu não peco tanto. Hoje eu pequei menos do que o meu irmãozinho, então estou ótimo. Mas o Evangelho ele não trata de uma salvação que é somente para nós que estamos aqui dentro, mas é um Evangelho que traz salvação também para os que estão lá fora. É um Evangelho que traz salvação para todo aquele que crê. Seja judeu, seja gentil, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto, seja aquele mais vil pecador perante a sociedade, ou seja, aquele que esconde os seus pecados da sociedade. O Evangelho, ele é a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todos estes. Bem, ele vai continuar agora no versículo 17, nos trazendo uma explicação deste poder de Deus. Ele vai agora nos explicar como o poder de Deus e como a salvação vai atuar. E este versículo agora é literalmente o resumo de todo o restante de Romanos. Esses 2 versículos, eles vão resumir toda a carta. Quando você compreende esses 2 versículos, você começa a perceber que todo o restante da carta fala em cima destes 2 versículos. É uma breve explicação destes 2 versículos. Eles são a carta aos Romanos resumida. E observem o que Paulo ele vai dizer agora. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Visto que a justiça de Deus se revela. O que é a justiça de Deus? Muitos, ao lerem esse versículo, eles vão interpretar a justiça de Deus como se referindo ao atributo de Deus. Deus é justo, então aqui está falando sobre a justiça de Deus. E Martinho Lutero também interpretou assim. E depois de ele ter interpretado assim, ele vai escrever um texto onde ele diz que ficou quase que doido por causa dessa interpretação. Ele não conseguia ver por que Paulo ele não se envergonhava, porque para ele mesmo a justiça de Deus, como um atributo de Deus, revelando um Deus justo, ele dizia, mas se a justiça de Deus se revela no Evangelho, quem sou eu? Quem poderá salvar-se? Mas a justiça de Deus não se refere ao atributo justo de Deus. John Stott ele vai dizer, abre aspas, a justiça de Deus é a justiça que procede de Deus, fecha aspas. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a justiça de Deus aqui nesse versículo se refere à justiça imputada em nós pela graça. O que está querendo dizer aqui, o que Paulo está realmente querendo dizer com a justiça de Deus é sobre a justiça que é colocada no injusto através daquele que é justo. É aquele que é justo justificando o injusto. Isso é a justiça de Deus. O Evangelho revela essa maravilhosa justiça de Deus. Quando olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos um Deus justo, justificando o injusto. Um Deus pegando o pecador e agora o justificando. Aquele Deus que é justo, ele levanta aquele que é injusto e o traz para a sua presença, tornando-o em Cristo justo. É assim que a justiça de Deus é revelada. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho de fé em fé. O que nós podemos tirar dessa expressão de fé em fé? A tradição reformada, ela vai interpretar de fé em fé como do começo ao fim pela fé. O que ele está querendo dizer aqui é que do começo ao fim,
todo o processo, tanto querer como efetuar, tudo é pela fé. A fé agora é colocada como um instrumento. A fé agora é colocada aqui como um instrumento que do início ao fim, pelo poder de Deus, através do Evangelho, atua naqueles que eram injustos, para trazer-lhes justificação e vida. O que ele quer dizer aqui com o justo viverá pela fé e um pouco antes de fé em fé é literalmente que toda a salvação, todo o processo da vida do crente, tudo isso nos é proporcionado pelo Evangelho, no poder de Deus, quando nós, pela fé, agora nos achegamos a esse Evangelho. Embora seja um fato biblicamente que até mesmo a fé é uma revelação do poder de Deus e um dom gracioso de Deus, como nos revela Efésios, no capítulo 2. Paulo ele vai encerrar essa maravilhosa declaração trazendo um versículo que se encontra lá em Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. Como está escrito, o justo viverá por fé. E aqui a gente fica naquela dúvida, porque algumas traduções vão trazer o justo viverá pela fé e outras vão trazer o justo pela fé viverá. Qual é a mais coerente? Lá em Gálatas, Paulo ele vai nos trazer exatamente a expressão o justo pela fé, ou seja, aquele que é justificado pela fé, este viverá. Ele está trazendo um contraste entre a justificação pela fé e a justificação pelas obras da lei. É isso que Paulo ele vai trazer lá em Gálatas. Aqui em Romanos, nós vemos que todo o restante da carta, Paulo ele vai começar a nos mostrar exatamente essa ideia de uma justificação pela fé que traz vida àqueles que estavam mortos pelo pecado. Então a melhor tradução aqui é que o justo pela fé viverá. Embora, como afirma também John Stott, não seja falso que aquele que é justo, ele também viverá pela fé. E assim nós vemos a maravilhosa expressão de fé em fé, do começo ao fim, pela fé, sendo melhor explicada e sendo revelada diante dos nossos olhos. Com uma cortina descoberta, quando compreendemos que aquele que estava morto, ele agora pela fé, ele volta à vida. Que aquele que é justo, ele vive pela fé. E que aquele que é injusto, ele é justificado pela fé. Nós então compreendemos que de fé em fé, a justiça de Deus se revela no Evangelho. E os reformadores chamavam essa maravilhosa expressão de sola fide, somente pela fé. Paulo ele vai encerrar sua breve declaração do que é o Evangelho e do porquê ele não se envergonhar do Evangelho e do que é o poder de Deus através do Evangelho, dizendo que pela fé todos nós seremos justificados e viveremos para a glória de Deus em Cristo Jesus. Gostaria de estar trazendo algumas reflexões acerca destes versículos, algumas aplicações para as nossas vidas através desses dois versículos. A primeira, orgulhar-se do Evangelho é ser devedor do Evangelho. Aquele que se orgulha do Evangelho, ele também não se envergonha de pregar o Evangelho. Aquele que se orgulha do Evangelho, ele é devedor do Evangelho, ele está pronto para pregar o Evangelho. Se você realmente se orgulha do Evangelho,
se você realmente não se envergonha do Evangelho, você deve ir e pregar o Evangelho. É isso que Paulo ele quer declarar. Não me envergonho do Evangelho não é uma simples declaração fora de um contexto, mas ela segue duas declarações: sou devedor e estou pronto. Se nós, enquanto cristãos, queremos declarar que não nos envergonhamos, devemos também pregar o Evangelho e cumprir a missão que nos foi dada. A segunda aplicação é que nós notamos aqui, nessa primeira frase de Paulo, que existem três tipos de pessoas. Existem aquelas que se envergonham do Evangelho, aquelas que não se envergonham do Evangelho. Existem também aquelas que são uma vergonha para o Evangelho. Que tipo de pessoa é você? Que tipo de pessoa você tem sido? Será que você tem sido aquela pessoa que se envergonha do Evangelho? Que tem vergonha de proclamar a mensagem de Cristo? Que tem vergonha de que Cristo seja visto em você pelo mundo? Será que você é aquela pessoa que tem vergonha? Muitas pessoas, cristãos, eles têm medo até mesmo. Nós, reformados, temos um grande problema com isso. A pessoa fala: olha, você é evangélico? Não, sou reformado. Ele quer se separar do grupo dos pentecostais, ele quer se separar do restante do corpo. Ele quer se separar daqueles que muitas vezes eles em questões secundárias pensam diferente dele. Então, quando a pessoa pergunta: você é evangélico? Não, eu sou reformado, é diferente. E por que nós temos tanta vergonha de sermos identificados com o corpo de Cristo? Por que temos vergonha de sermos identificados com o restante do corpo de Cristo? Por que nos envergonhamos do Evangelho em nossas escolas, em nossas casas, em nossas faculdades, em nossos trabalhos? Por que temos medo de proclamar o Evangelho? Por que você se envergonha do Evangelho? Por que você faz como muitos? Deus não nos tem dado espírito de covardia. Não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe da cruz de Cristo. Não seja uma vergonha para o Evangelho. Muitos hoje em dia têm sido uma vergonha para o Evangelho com aquilo que eles falam e com aquilo que eles vivem. Muitos dizem ser de Cristo em suas palavras, mas em suas pregações, em sua teologia, em sua vida, em sua prática, eles envergonham a cruz de Cristo. Você se envergonha do Evangelho? Você tem sido uma vergonha para o Evangelho? Ou você não se envergonha do Evangelho? Ou você não se envergonha da cruz de Cristo, que demonstra um Deus que se fez fraco para aqueles que eram fracos, para que aqueles que eram fracos agora pudessem ser fortalecidos pelo poder de Deus para a salvação. O Evangelho, ele deve tirar a nossa prepotência. O Evangelho é o poder de Deus. Nós precisamos entender isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se você ainda tem em si um homem que diz que eu sou bom, eu era bom antes de conhecer Cristo, se você ainda não compreende o quão sujo, o quão pecador você era, você ainda não entendeu o que é o poder de Deus para a salvação. Você ainda não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho, o poder de Deus para a salvação, ele começa com: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. E não há um justo nenhum sequer. É assim que começa a mensagem da salvação. Não há um justo, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. No céu não haverá ninguém
que chegará no grande dia e dirá: eu estou aqui porque eu merecia. Não haverá. No grande dia não haverá ninguém que chegará para Deus e falará: eu sou melhor do que ele porque eu criei e ele não. Não haverá ninguém, porque o Evangelho genuíno, ele não revela um homem que ainda tem alguma capacidade para se salvar, para dar o seu passo de fé, mas declara um Evangelho que é o poder de Deus, somente de Deus, para a salvação. O Evangelho não tirou a sua prepotência. O Evangelho ainda não fez você compreender que você é um miserável pecador. Você ainda não compreendeu o que é o Evangelho. Quarto, somente o Evangelho salva. Não nos deixemos ser enganados por falsos evangelhos que declaram que a salvação ela vem também por não basta Cristo, você tem que ter Cristo e guardar o sábado, ter Cristo e não comer carne durante ali o período antes da... Não deixem que pessoas enganem vocês, dizendo que a cruz não é suficiente. Somente a cruz de Cristo, somente o Evangelho do Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, somente este tem poder para nos salvar. Não é a eloquência do pregador, não é o manto descendo aqui, não é o céu na terra descendo. Não é isso que salva, é somente o Evangelho, é somente a cruz de Cristo. E compreendendo isso, se você nessa noite não tiver fé em Cristo, você nunca viverá. O Evangelho é a justiça de Deus que se revela de fé em fé, porque o justo pela fé, ele vive. Aquele que foi justificado pela fé no Evangelho, em Cristo Jesus, este que estava morto viverá. O Evangelho é Cristo que traz vida ao mundo. O Evangelho é Cristo que traz luz ao cego. O Evangelho é Cristo que traz cura ao ferido. O Evangelho é Cristo que traz salvação ao perdido. O Evangelho é Cristo que traz o poder de Deus ao fraco. E se você não tem fé em Cristo, você nunca saberá o que é a vida. Você pode estar respirando agora, pode estar desfrutando de uma vida, mas se você não tem fé em Cristo, você nunca terá a verdadeira vida, que é a vida eterna, que é a vida em Cristo, que é uma vida que vai além dessa vida efêmera, que é uma vida que não se acaba, que é aquela vida que declara que ainda que você esteja morto, você viverá.